Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Smartcast, diretamente da Expo Engá 2026. Estamos aqui no stand da Smart Connections e Smart Educação. Estou aqui novamente com o meu parceiro Paulo Frasson. Paulão, hoje nós vamos falar sobre seguros. Quem que nós vamos conversar com quem hoje, Paulão? Hoje nós temos aqui duas pessoas especiais. O Matheus, muito especial para mim, um amigo de longa data. Matheus Lunardi, da Nelson Seguradora, e o Haroldo, da Porto Seguro. Vamos falar aqui com gente que realmente entende desse ramo hoje, Jamil. Legal, sejam muito bem-vindos aqui em mais um episódio nosso. Muito obrigado, gente. Eu queria agradecer o convite. Acho que hoje esse é um tema muito importante para todos os brasileiros, para todo mundo. E eu acho que a gente vai ter coisa muito importante para conversar aí com vocês hoje. Bom, obrigado aí pela oportunidade, né? Nós estamos aí num momento bem especial aqui em Maringá para falar sobre os seguros, né? Uma feira, uma das maiores feiras aí da América Latina. Então, muito obrigado aí pelo convite. Legal, pessoal. Tenho certeza aqui que vai ser um papo muito produtivo. Vamos tirar muitas dúvidas em relação a esse tema aí que o brasileiro acaba tendo muitas dúvidas ainda na contratação de um seguro. Mas vamos lá. Matheus, primeiramente eu queria saber da Nelson, corretora de seguros, como é que surgiu essa história aqui na cidade de Maringá. Sei que já vem passando de geração em geração. Então, dá uma palhinha aí pra gente como é que vem sendo aí essa caminhada aí da Nelson. Cara, quando eu tinha em torno de 14, 15 anos, eu entrei na empresa de uma forma... Eu tava querendo viajar e meu pai falou assim pra mim, cara, você quer viajar, vamos começar a trabalhar. E aí me colocou pra trabalhar na empresa, quando eu entrei com 15 anos, hoje vai fazer 12 anos que eu tô na empresa. Mas o meu pai vem de uma bagagem muito antiga, a gente completa esse ano de 2026, 36 anos de mercado. A gente tem endereço, tem portas abertas, graças a Deus a gente tem muitas recomendações aí. Muitos clientes nossos indicam, falam do nosso trabalho por aí. Então, graças a Deus, hoje a gente está posso te dizer, uma das maiores corretoras de seguros hoje de Maringá. Sem medo de atender pessoa, o que tiver para tirar dúvida com nós, conversar com nós, o que a gente puder ajudar, a gente vai poder ajudar. Não vai inventar nada, que isso vai cobrir, isso aqui não vai cobrir, não. Certo é o certo, errado é errado. E a gente está de porta aberta para receber todo mundo aí. Legal, Matheusão. Muito bom. Parabéns aí pela história da empresa. Ter 36 anos de casa, Paulo, você sabe que não é para qualquer um não, né? Empresa familiar, quando vai passando todo esse tempo, a gente sabe que é um trabalho bem feito, né? Mas aproveitando, então, agora eu vou perguntar pro Haroldo. Haroldo, tem muito brasileiro, muitas pessoas mesmo, que ainda não conhecem de seguros, não sabem o que é, o conceito, abrange que tipo de produtos. E uma conversa assim, para uma pessoa que você está conhecendo agora, que não conhece sobre seguros, você poderia dar uma explicação bem básica para essa pessoa? Sim. Hoje nós, olhando a nossa cultura, é muito importante que a gente entenda que assim, o imprevisto, já pelo nome, a gente não consegue controlar. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque hoje todo mundo tem o esforço de conquistar, seja sua casa, seu carro, o próprio produtor rural, maquinário, e entre outros. Então hoje quando a gente olha de cima, tudo, desde quando a pessoa nasce até quando ela morre, ela tem o amparo, ela tem essa proteção dentro do seguro. Então, por isso que é muito importante as pessoas sempre ter a noção. Por exemplo, você compra teu carro. Muitas pessoas, por exemplo, vão lá, faz todo o esforço, financia, faz um consórcio, pega dinheiro emprestado, enfim. É o brasileiro, a gente faz de tudo para ter o nosso bem, para ter o nosso sonho. E às vezes você tem toda aquela dedicação e no final alguém rouba, bate, acontece algum imprevisto. E aí? Já foi difícil para comprar? Imagina para você reter o teu bem. Ou às vezes é roubado e está financiado e não tem um seguro. Você tem que pagar o carro todo e ainda não vai ter aquele item ali. Então, o seguro hoje, a gente tem que trazer para nós e para nossa família exatamente isso. Se eu estou conquistando, eu estou tendo a oportunidade de ter ali o meu sonho, eu também tenho que protegê-lo. Um exemplo simples, hoje quando você compra um veículo, às vezes você não sai da concessionária, por exemplo, sem o seguro, com medo de acontecer alguma coisa. Só que a maioria dos brasileiros, a gente acorda todos os dias e a gente não pensa que a gente não tem um seguro pra gente. É um seguro de vida, um seguro de proteção de renda. Então, isso é um dos 2 pontos ali que
A gente pode elencar várias oportunidades aqui, vários cenários, mas é esse o cenário que a gente tem que sempre pensar, né? Como eu posso me proteger, proteger a minha família, proteger quem eu amo, o meu bem, o meu sonho, né? Que muitas vezes vai ficar, né, para os meus descendentes ali. Então, é muito importante a gente ter essa cultura, né? E aí a gente entra aí como seguradora, como corretora, fazendo esse trabalho em conjunto para divulgar, trazer essas informações, né, Matheus? No dia a dia. Hoje, quando você atende uma pessoa, você tem que entender primeiramente vamos dizer assim, a dor dela. Então, hoje o pessoal fala em seguro, a primeira coisa que vem é seguro de carro. Só que é um mar de seguros que tem. Falando de seguro de uma empresa hoje, cara, que Maringá, quando dá um vendaval de telha, pra você cobrir um imóvel hoje, às vezes o imóvel não é nem do cara, é alugado, mas ele é responsável, ele vai ter que fazer o seguro ali, entendeu? Então, hoje, nossa senhora, a gente pode, o de vida que você falou, que é muito importante, um RC médico hoje, cara. Hoje aí a gente tá vendo a medicina desenvolvendo, graças a Deus, muito no mercado, muito médico recém-formado. E às vezes acaba acontecendo algum erro médico que não é... Ninguém quer fazer alguma coisa errada, né? Mas pode acontecer, Mas né? pode acontecer. A pessoa tem que estar amparada para isso. Porque às vezes no começo da carreira dela, ela vai começar com uma dívida que vai se pagar pelo resto da vida. Então, seguro aí, vixe, a gente vai desde pro agro, para empresa, para casa, em carro, tudo. Hoje eu acho que a gente tem que sentar, colocar a mão e falar, cara, o que eu tenho? O que eu tenho hoje, financeiramente? Tirando a vida, que é a mais importante, mas de carro, empresa, tudo. O que eu posso proteger disso? Porque na hora, foi o que o Haroldo falou, na hora de conquistar, cara, todo mundo sabe que é uma dificuldade absurda. Só que na hora de você perder, às vezes você vai... Você tá andando com teu carro, dá um PT no carro assim, sei lá, cruza o referencial sem distraído, bate no carro, acabou. E às vezes tem que pagar o teu carro e o carro do terceiro. Então a dívida já não é só mais sua, né? Tem a sua e além do outro. Do terceiro, né? Mas aproveitando então esse assunto, eu queria saber o seguinte de vocês. O brasileiro, ele ainda vê o seguro como um gasto ou essa mentalidade vem mudando com o passar dos anos? Como é que tem sido essa evolução aí no conceito aí de seguro para o brasileiro, né? Ainda bem. O brasileiro ainda tem vamos dizer, esse gasto, mas em contrapartida tá mudando isso um pouco. O pessoal tá... Antigamente, eu falo quando eu entrei no escritório, na corretora, o pessoal fazia seguro depois de uma semana que tinha pegado o carro. Hoje a gente já vê uma cultura mais diferente. O pessoal não quer tirar o carro da concessionária sem o seguro. Então, por mais que tenha essa cultura de tem que pagar o seguro, tudo, as pessoas ainda estão mudando, tá evoluindo um pouco nisso, tá melhorando nisso, para daqui para frente ser alguma coisa mais, assim, no automático. A pessoa comprar um imóvel, já colocar na conta que ela está comprando um imóvel do seguro. Ela vai comprar o carro. Eu sempre falo para os nossos clientes hoje, cara, antes de você comprar o carro, me liga. Matheus, eu estou pensando em pegar, por exemplo, hoje, uma Hilux. Tá roubando bastante. Pensando em pegar uma Hilux, poxa, tá roubando muito, o seguro é mais caro. Então, às vezes o cara me liga, não, eu quero comprar esse carro. A hora que eu falo o preço do seguro para ele, ele fala, nossa. Vai ter outra caminhoneta? Não, sei lá, vê uma Ranger, não sei, uma S10. Não, tá bom, eu vou olhar. Calcula o seguro dessas 4 caminhonetas. Aí, às vezes, o cara muda de opinião da caminhonete por causa do preço do seguro, porque ele não quer ficar sem seguro. Porque hoje você pega uma caminhoneta hoje, 0 km, essas caminhonetas top de linha, não tem nenhuma abaixo de 300 mil. E aí o cara acaba... Então isso tá mudando um pouco, graças a Deus. E acho que a tendência é a gente fazer o nosso papel e educando o pessoal e mostrando a importância de ter. Você pega hoje carro importado, cara, você pega aí, tem carro que tem um farol de um carro que custa 40 mil reais. E o próprio dono não sabe disso. Eu até ia entrar nesse assunto, eu acho que cada assunto que a gente for falando aqui é legal a gente ir destrinchando um pouquinho, que são dúvidas que às vezes as pessoas têm e às vezes algumas certezas que elas têm que elas estão erradas, né? Sim. Sobre o seguro de carro que você mesmo falou. Eu sei, mas eu acredito que tenha pessoas que não saibam que tem uma franquia especial para alguns tipos de vidro, para algumas peças do carro, uma franquia mais baixa. Exato. Como funciona no caso de bater o carro realmente de uma colisão que não consiga aproveitar o carro, que tem uma perda total, o que vai acontecer, como que funciona, o seguro de terceiro, como que é para acionar ele, se tem franquia, se não tem. Fala um pouquinho de forma mais técnica, você, o Haroldo, que também entende tudo disso. Eu acho que assim, hoje o seguro mudou bastante, né? Mas assim, hoje, por exemplo, às vezes o pessoal... Isso eu tô falando de pessoas que eu atendo que tem seguro, sei lá, mais de 10 anos. E o pessoal não sabe. Então, eu acho que às vezes isso é até um erro nosso de não informar mais, falar mais, igual a gente está conversando agora. Mas vamos lá. Hoje você tem franquia específica para cada tipo, de farol, retrovisor, para-brisa, vidro lateral, enfim. E agora, recentemente, entrou no mercado
vamos dizer, rodas e pneus. Então, hoje você rasgar um pneu de um carro, isso entra na cobertura de um seguro. Se você contratar, é claro. O roda, igual. Às vezes o cara dá uma ralada no para-choque, o cara fala, putz, vai dar o valor da franquia, mas também eu vou ter que pagar. Mas se ele tiver um pequeno reparo contratado, o cara vai lá, faz um martelinho, dá uma arrumada. Isso também tem bastante, você vai saber falar bem também, porque tem muito detalhe hoje no seguro. A importância, sim, né? Eu sempre comento, assim, às vezes nas visitas a gente comenta e essa falta de conhecimento que faz as pessoas, às vezes, adiar aquilo ali, né? Não se preocupar tanto. Então, é muito importante, assim, às vezes a gente conversa com amigos e aí os caras falam assim, pô, eu não pago mais seguro porque eu nunca usei. Paguei e nunca usei. E essa mentalidade a gente tem que mudar. Então, por exemplo, hoje quando a pessoa fala assim, eu pago e não uso. Então, a gente tem que pensar assim, onde é que estão nossos carros agora? Estão em algum lugar aqui, ou aqui no estacionamento, ou lá na rua. Então, caso aconteça, né? É o que eu sempre coloco. Caso aconteça que nós estamos aqui nesse momento do podcast e alguém passe ali um caminhão, por exemplo, e acabe com a lateral do seu carro. O que você vai fazer? Ligar para o corretor. Aconteceu tal coisa. A pessoa quebrou um vidro do seu carro para roubar alguma coisa dentro do veículo. O que você vai fazer? Ligar para o seu corretor. Então a gente tem que entender que assim, você está usando o seu seguro 24 horas por dia. Ele está estacionado na frente da sua casa, você está utilizando, ele está na garagem da sua casa, você está utilizando, você só não está batendo o seu carro. Né? Popularmente, que para ficar bem mais... Mas a cobertura está ativa, né? Está ativo? Então essa mentalidade que a gente tem que pensar. Eu estou usando o meu seguro 24 horas por dia. Né? A diferença é que às vezes o cara não bateu aquele carro, ainda bem. É isso que eu falo. O melhor seguro é aquele que você paga e não aciona, né? Exatamente. É igual plano de saúde, né? Exatamente. Você paga, você não quer usar. Mas você tem que Mas você tem que ter, porque caso você precise. Exatamente, porque muitas vezes é esse pensamento que a gente tem que mudar, essa cultura. Né? O corretor ele é um profissional qualificado e consultivo. Ele vai saber montar o teu seguro. Não adianta a pessoa falar, eu quero um seguro assim e ponto. E falar, porque o que você falar, o corretor vai colocar no papel e vai ser emitido uma apólice naquele formato. Porém, tem que haver essa conversa. Ele é o consultor, ele que vai falar, peraí, você imagina que é nesse formato, mas tem esse risco, esse risco e esse risco. Então, você vai montar uma apólice corretamente com a ajuda do corretor. E isso aí influencia nessa cultura nossa, né? É mudar esse conceito. Não é porque eu não estou batendo meu carro que eu não estou usando meu seguro. Estou sim, 24 horas por dia. Isso seja do veículo, da residência, né? Que daí a pessoa pensa, mas eu moro aqui no lugar que é bem seguro. Ok, mas pode dar um dano elétrico, pode dar um vendaval, né? Pode acontecer alguma questão que às vezes você não está na sua casa, mas precisa de um apoio lá para trocar um chuveiro, arrumar uma tomada. Eu ia entrar nesse assunto. O que vem junto com o seguro? Que tem muito produto que vem junto e a pessoa... acredito que pouca gente usa e o cara tá pagando. E esse dá para usar muito mais sem ser um problema, né? Tem assistência PET hoje no residencial, para você ter uma ideia. Então, você tá com o PET ali em casa e precisa de uma consulta veterinária, tem coberturas, tem assistências que você consegue pedir um veterinário para fazer uma consulta no teu PET dentro de casa. Isso é coisa, tem consulta com nutricionista, que tem seguradora que libera. Tem muita coisa que o pessoal... Agora, por exemplo, o cara vai reformar a casa. O cara consegue colocar uma caçamba lá. Entendeu? Então, assim, tem muita pessoa que não entende. E acaba não é que não entende, né? Que acaba não passando batido. Aí o cara paga ali, porque o cara... tô reformando minha casa. Nossa, quem reformou o casa já sabe. Um monte de coisa vai resolver. Tá ali. O cara só pede ali, paga. A hora que e acaba tendo um custo que ele já tá pagando em outro lugar. Já tá pagando, exatamente. Acaba tendo muitas pessoas que acabam fazendo um seguro muito bancário, né? Então é um produto embutido ali, né? Junto a fazer a abertura da conta, já faz esse seguro aqui. Então, na verdade, você acaba não passando por pessoas especialistas, no caso, como vocês, né? E isso acaba fazendo toda a diferença, né? Então, existem corretores comuns, igual, enfim, todas as profissões, que não têm esse conhecimento de vocês específicos para estar nos explicando. Essa parte, por exemplo, de seguros de pet, enfim, algo que eu particularmente não conhecia. E tem muita gente também, às vezes, que acha que... Porque, aliás, eu fiz um seguro, por exemplo. Fiz um seguro com tal corretor, seguro no banco. Não, eu tô coberto. Só que o cara não olhou, vamos dizer assim, entre linhas. Quanto você tem de cobertura de danos materiais? Que é o terceiro.
Aí o cara fala, não, tem a cobertura. Não, mas quanto que tem? Porque o cara acha que tem a cobertura, ele bateu em qualquer carro, tá coberto. Se ele bater numa Ferrari, vai pagar, né? E não é assim que funciona, entendeu? Então, às vezes, eu acabo muitas vezes pegando o cliente, tipo assim, ô, Matheus, meu nome é Paulo, eu tô ouvindo você porque me indicaram. Tá, meu amigão, como tá? Não, renova o seguro aí meu, eu tô no banco, renova aí. Não, manda a tua pólice pra mim. Aí eu olho e ligo pro cara, eu falo, ó, vamos lá. Você tá com uma cobertura hoje aqui de 50 mil pra terceiro. Eu falei, só o teu carro custa 300. Ou seja, se você acertar um carro igual o teu na lateral, você vai ter que tirar um monte de dinheiro do bolso. Não, Matheus, mas vai ficar muito caro o seguro. E aí que o pessoal se engana. Não fica caro. Vai dar uma diferença pouca no valor que ele está pagando no ano, entendeu? Só que na hora de um BO, na hora de um sinistro, alguma coisa do tipo, você imagina o desespero do cara. Eu sempre falo para meus clientes, cara, a hora que você der uma batida num carro, alguma coisa do tipo, eu quero que você, tipo assim, não, tô segurado, tô bem. Tô tranquilo. Então o cara fala, não, faz aí de 150 mil para terceiro. Você quer fazer? Eu faço, mas eu tenho que te alertar. Se você bater em tal carro. Aí eu falo aqui em Maringá. Quantos carros importados você anda dentro de Maringá em ver? Muito, né? Sai daqui da Expoingá e vai para na Tiradentes. Quantos carros importados você vê na cidade? Um monte. Então, assim, você der uma ralada nesse carro, cara, você vai ter que tirar dinheiro do bolso. Aí o seguro já não tá valendo, não tá fazendo sentido, entendeu? Porque você tem que ir ali, tem que ter o teu seguro para amenizar o risco, mas amenizar praticamente ele todo. Não, tipo assim, você tem que arrancar mais de 80% do valor do bolso para pagar um sinistro. E isso quem tem que fazer esse trabalho é nós. Corretor, seguradora. E sempre que é importante também a gente pensar assim, né? Todos os corretores, eles passam, né, por uma capacitação, né? São habilitados ali, tem, né, um documento oficial para trabalhar. E esse mundo nosso do seguro, ele não existe um livro só que ele leu e a partir de toda a vida dele ele vai levar esse conhecimento. Cada seguradora muda alguma coisa, coloca um produto, coloca um benefício. Então, assim, os corretores eles sempre têm que estar sempre se atualizando, né? Aí vai o nosso papel também como seguradora de divulgar, de levar essa informação para os corretores, né? Tem coisa que às vezes muda, a gente manda mensagem, fala, pessoal, mudou tal coisa. Às vezes o corretor já conhece porque já viu em algum lugar, né? Outros, pô, eu não sabia, né? Que bom que foi passada informação. Então, esses profissionais, eles estudam diariamente, né? Para quê? Para você ter esse conhecimento para conseguir passar para o corretor. Porque às vezes, assim, né, nós tivemos recentemente, né, o ano passado, uma mudança na lei que daí mudou algumas questões de responsabilidades, tanto de seguradora, de cliente, de corretor. Então, é muito importante que o cliente, quando ele faça o seguro, ele seja 100% honesto nas informações. Por quê? Porque o corretor vai fazer a consultoria, né, para o cliente, mas o cliente não pode, né, fazer o jeitinho. Tem que ser uma coisa correta. Se o teu filho, por exemplo, vai usar o carro e teu filho é de 18 a 24 anos, não adianta falar que não quer colocar porque vai ficar mais caro. Coloque. Por quê? Porque na hora do sinistro, a seguradora vai identificar e aí é passível, às vezes, de uma negativa. E às vezes a pessoa, quando ela olha as oportunidades de pagamento hoje diferenciada em 12 vezes sem juros, né? Várias oportunidades que você consegue fazer muitas vezes ali para você pagar esse seguro, ele não sai caro, né? Sai aquela parcela, que muitas vezes é o valor de um jantar, de uma pizza, de uma coisa que a pessoa faz ali, né? Só que ela fica amparada, ela fica com esse bem amparado, né? De uma forma correta, com profissionais especializados para isso. Então, eu acredito que é o ideal, que é onde a gente comenta da cultura, né? Como a gente vê isso. Exatamente, eu ia falar isso. Lá na corretora, já cansei de escutar. Não, Matheus, é o seguinte, eu não vou mentir para você. Eu tenho meu carro aqui, eu comprei, meu filho acabou de fazer 19 anos, 18 anos, tô tirando carteira. Ele vai pegar de final de semana pra sair com a namorada. Eu falo, não, cara, então vamos colocar. Não precisa não. Se lá na frente a seguradora recusar, eu tô ciente. Eu falei, não, negativo. Eu não vou fazer. Mas por que não? Eu falei, cara, primeiro é errado. A gente já tá fazendo uma coisa errada e não é certo. Segundo, agora é tudo mil maravilhas. Sim. Não, eu sei que se der errado, vai chegar lá, vamos dizer aqui 6 meses, o cara nem lembrou da conversa. Então, não vou fazer. Eu prefiro perder o cliente. Cara, eu não vou fazer. Se você quiser fazer no banco, quiser fazer com outro corretor que faça, você pode ficar à vontade. Porque se um dia eu tô sábado à noite na minha casa, toca meu telefone, o cara me liga e fala, meu filho bateu o carro e não tem cobertura, tá louco. É algo que, assim... E a pessoa do outro lado também, o segurado também tem que ser sincero, abrir o jogo e falar, não, meu filho pega mesmo, então tá bom, a cotação com o seu filho é esse aqui. Matheus, até te perguntar, que eu vejo que o nosso trabalho é muito parecido, a gente conversa muito, né? Eu na parte imobiliária, você na parte de seguros. E
passar essa venda para frente, muitas vezes dá dó, a gente sabe disso, a gente trabalha pela comissão e tudo mais. O que você mais vê no mercado de pegadinha no seguro, que a pessoa que está assistindo pode realmente olhar uma apólice e falar, não, essa apólice aqui ela tá com um preço menor do que o Matheus mandou, do que eu vi na Nelson com alguma outra pessoa, mas é por causa disso. Onde que o pessoal mais tira ali o valor, que na hora que acontecer realmente um sinistro, ou que acontecer a quebra de um vidro, alguma coisa, a pessoa vai falar, olha, eu devia ter pago um pouquinho a mais pro Matheus lá, que essa hora eu ia estar tranquilo. Olha, Paulo, o que a gente vê, o que eu vejo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada e vai ficar claro. Eu tenho um cliente, que ele está comigo faz muitos anos, e recentemente ele comprou uma fazenda, e ele comprou algumas estradas para colocar na fazenda, para uso de, vamos dizer assim, comercial. Ele vai usar aquilo lá da fazenda de uso comercial. A utilização do veículo é muito importante. Uma coisa é você, por exemplo, porque é representante comercial, usa o carro todo santo dia para viajar, e outra coisa somos nós que pega o carro, vai daqui para o escritório e volta, certo? Beleza. Ele me ligou e falou assim, Matheus, eu vou te falar uma coisa, cara, eu tô bem chateado. Eu falei, pode falar, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu sempre fiz seguro com você, nunca cotei em lugar nenhum. E peguei uma cotação agora, eu tô só te informando que eu fechei a cotação já, mas eu tô te informando que deu uma diferença de R$2.000. Eu falei, qual seguradora? Ele falou, tal seguradora. Eu falei, olha, eu garanto pra você que igual minha cotação não tá. Aí ele falou, eu olhei, tá igualzinho. Eu falei, eu te garanto que não tá. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu nem preciso olhar a cotação, mas se você quiser me mandar aqui, eu falo. Mandou a cotação de praxe. O cara colocou que quem fez o seguro dele, colocou que quem utilizar não seria funcionários, seria a esposa de do caseiro lá da fazenda. E ele colocou nessas 3 estradas, que seria uso comercial de perfil indeterminado, que seriam várias pessoas na fazenda que utilizariam os veículos. Ele colocou que seria as 3 estradas a mesma mulher. Lógico, a discrepância foi absurda. Deu R$2.000 de diferença em cada estado. Aí eu liguei pra ele e falei, você tá no escritório? Ele falou, tô indo aí. Não precisa, já fechei. Eu falei, tô indo aí pra te explicar. Aí eu expliquei pra ele. Falei, cara, tá aqui. Ele falou, rapaz. Eu falei, pois é. Ele falou, mas se o cara desse bate aí saindo da fazenda? Eu falei, não tem cobertura. Ele falou, como não tem cobertura? Eu falei, a mulher tá dirigindo, certo? Certo, tá bom. Vamos dizer que você tem funcionário lá de 18 anos? Eu falei, nossa, um monte. Tem um monte de molecada lá nova que tá trabalhando na fazenda. Eu falei, pois é. Esse moleque desse aqui, primeiro que ele já não tá na pólice, não tem cobertura de 18 a 24. Segundo, que aqui tá com uma mulher. E é uso particular. A hora que o pessoal chegar lá, ver essas estradas, tudo adesivada, tudo suja, cheio de negócio de maquinário, agrícola, ferramenta, tudo, cara. Com outro funcionário dirigindo que não tem vínculo nenhum com ela, que não é filho dela, que não é irmão dela, que não... Aí ele falou, nossa, Matheus. Então isso é um negócio que afeta bastante. Danos em o RCF também, né? Cobertura para terceiro afeta bastante. Porque você pega, às vezes, você tá fazendo cobertura de 1 milhão para terceiro, o cara tá fazendo 50 mil. Franquia, às vezes você tá fazendo uma franquia reduzida, uma franquia 0,25, que é abaixo. Eu sempre vejo isso bastante na franquia, né? A pessoa fala, não, fechei um seguro muito barato, você vai ver a franquia, é 3 vezes o valor do seguro. O cara vai lá, pega, quanto custou o teu seguro? Não, eu fechei ali e ficou R$500 mais barato, Matheus. Mas a franquia? A franquia do meu seguro que eu te apresentei é 3.000, um exemplo. Ô, louco, mas aqui é 12. É a diferença. Então tá aí, pessoal. Na hora de contratar um seguro, não basta olhar o mais barato, não. Tem que procurar quem conhece do assunto. E aqui a gente tá com 2 especialistas aqui no nosso podcast, né, Paulão? É isso aí. E vamos pro corporativo um pouco agora. Bora lá. Parte do agro, tá? A gente estamos dentro da Expo Engá, então acho muito importante a gente falar disso, e a nossa região respira o agro o tempo todo, né? Quando a gente fala em benfeitoria numa fazenda, entra dentro da propriedade rural o barracão, o trator dentro do barracão. Se tiver um problema no clima e esse barracão cair em cima do trator, o seguro tem que ser do trator, tem que ser do barracão. Explica um pouquinho pro pessoal isso aí, Haroldo, como é que é? Como que funciona hoje, né? Hoje, quando a gente fala de seguro para o agro, existem várias oportunidades, né? E produtos específicos. Então, por exemplo, às vezes, se eu tiver um seguro, por exemplo, né, no barracão, e não tenho no meu trator, por exemplo, às vezes uma coisa entra em conflito com a outra.
Então a gente tem que entender o seguinte, hoje, um produtor rural, né, que ele tem lá a fazenda dele, tem a sede, a casa da fazenda, o barracão que fica o trator de baixo, né, e outras, né, benfeitorias lá dentro. Então existe um seguro para a estrutura, e aí isso é uma apólice específica, né, e aí existe um outro seguro também, que é o de maquinário, que é para outros tipos de cobertura. Então isso que é importante, né, sempre na hora de contratar, a pessoa entender. Porque às vezes ela tem lá um seguro da lavoura, que vai amparar a lavoura dela. Mas e o trator? E a casa da fazenda? Então são coisas específicas que daí ela tem que ter essa informação, claro. Ela pode fazer a contratação de tudo isso de formas separadas, né? Aí vai entrar nessa linha assim, mas você tem que olhar de cima. Eu sempre falo assim, você tem que olhar de cima, pô, o que está debaixo desse guarda-chuva aqui de proteção? O que eu quero, né? O que é importante para mim segurar? E aí você vai montando por etapas, né? Essa questão do amparo, né? Então eu faço ali a questão da minha fazenda, da sede, do maquinário, né? da própria lavoura. Então tem muitas coisas que a gente tem que sempre olhar. Mas a oportunidade, né, de segurar isso aí, deixar isso amparado, é o ponto principal. E aí a gente consegue fazer isso sim. Que o pessoal hoje são seguros, tipo, vamos dizer assim, do mesmo ramo, mas são seguros diferentes. Então, por exemplo, você vai fazer o seguro hoje de um trator, de uma colheitadeira, de qualquer coisa que seja, é um seguro. Você vai fazer um seguro, por exemplo, de uma sede de uma fazenda, dos dormitórios dos funcionários de uma fazenda, é outro seguro. Muitas vezes o pessoal confunde uma coisa com a outra. Eu vou fazer o seguro aqui da benfeitoria da fazenda. Vou colocar a sede, vou colocar a casa dos alojamentos do funcionário, vou colocar o barracão que fica ali, uma ferramenta, alguma coisa, tal. Vou colocar a baia dos cavalos, que o pessoal às vezes estou fazendo seguro da baia. Você acha que o cavalo está segurado? Não está segurado. São diferentes. Você tem que fazer o seguro específico para o cavalo. Você tem que fazer seguro específico para o trator. Entendeu? É igual, vamos voltar para um exemplo mais básico. Hoje você consegue fazer um seguro no seu notebook, de uma câmera, de um celular, de tudo. O teu carro é roubado com o teu notebook dentro. Um seguro separado. Entende? Para fazenda é a mesma coisa. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Eu acho que é por esse lado, né? Exatamente. Até os próprios funcionários, né? Hoje você pode fazer um seguro de vida para os funcionários. Então é isso que a gente sempre tem que olhar, e a gente fala que os corretores têm essa capacidade para fazer essa análise. Por quê? Porque hoje você vai deixar ali, por exemplo, uma oportunidade de segurar a sede da fazenda, vamos colocar aí, a porteira fechada, né? E o que está dentro disso? Então, assim, tem meus funcionários ali, eu quero também colocar um seguro de vida para os meus funcionários. Eu tenho o motorista do meu caminhão. Né? Então, assim, hoje a gente tem algumas situações que não são pessoas que estão mais expostas a riscos do que outras. Exatamente. Né? É natural. Então, antigamente, nós não tínhamos essa possibilidade. Hoje a gente tem a possibilidade do motorista do caminhão ter esse amparo também. Né? Então, assim, não é só o que acontece dentro ali da cerca da fazenda, né, da propriedade, que vai amparar. Você pode também amparar. Então, por isso que eu falo que ele vai ramificando. Né? Não é uma única situação ali. Daquela situação, você tem que olhar de cima e falar, peraí, esse cliente, o que ele precisa? E aí você vai levando para ele o que realmente ele precisa. E aí você vai moldando valores, né, o capital que ele precisa dentro da realidade dele. Porque às vezes o produtor rural X tem um cenário lá. E o Y tem outro. Então não adianta falar, não, então eu vou montar um pacote para todos os produtores. Não, é cada um com o seu valor, com a sua necessidade ali do cenário de amparo, né? Hoje você pega, principalmente no lado do agro, hoje, poxa, não tem só soja. Você pega aí, tem um monte de plantação, então... E muita cultura diferente. Muito, né? Muito. E outra coisa... As culturas de fora, do Brasil afora, Nossa Senhora, vamos dizer assim, você vai conversar com uma pessoa aqui do Paraná, ela está preocupada com um tipo de risco que ela tem aqui. Você vai conversar com uma pessoa do Nordeste, é outra realidade. Então, o papel do corredor foi exatamente o que o Haroldo falou. Você tem que moldar isso. E eu até brinco com meus amigos, os caras falam, Mate, faz seguro de tudo? Eu falo, cara, quase tudo. Me fala o que você precisa. Porque assim, a gente traz para a seguradora e a seguradora gosta disso. Cara, eu tenho isso, aquilo. Tá. O que dá para a gente fazer? Não, isso aqui não tem como a gente medir. Como que a gente vai medir isso, aquilo? Não, isso aqui dá.
E às vezes isso bota um pontinho de interrogação na cabeça da seguradora. Cara, esse é um produto que a gente pode vender. Não tem no mercado. E aí começa. Você começa a fazer. E por aí vai, fora. Um ponto. Saindo daqui, eu acho que vou ter que procurar os meninos. Viu? Pode procurar, o Matheus eu assino embaixo. Precisando. Pode procurar. Um ponto que eu acho importante a gente falar do agro, que é uma coisa que eu acredito que o fazendeiro... Isso, uma opinião minha, vocês vão poder falar melhor. Eu acredito que o fazendeiro devia fazer muito com o banco, o seguro da plantação mesmo da lavoura, muito ligado com o plano safra, né? Já sai o financiamento e já fazia o próprio seguro ali com o próprio gerente que estava fazendo, já faz tudo de uma vez. É triste falar isso, mas a gente sabe que nos últimos anos o plano safra não vem saindo com o percentual que saía antes, sei lá, 1/5, 1/6 está saindo. E isso com certeza está jogando muito mais seguro para vocês. Qual que é a maior dúvida que esses fazendeiros veem? O seguro do plano realmente vai cobrir a lavoura? Ele cobre o investimento? Ele cobre a produtividade? Cara, hoje a gente vai usar assim, como a gente está falando, tem que moldar para cada tipo de cliente. Então, por exemplo, hoje aqui, por exemplo, a gente estava há tempo atrás com uma fazenda no Rio Grande do Sul, de um cliente nosso. Cara, todo mundo sabe a catástrofe que teve recente no Rio Grande do Sul e tal. E as seguradoras ficaram bem com medo, com o pé atrás de fazer seguro lá. Ah, qual que é? Lá, por exemplo, a geada lá é muito grande. Então, tipo, nossa, é muito frio, vai queimar a lavoura inteira, o frio queima e tal. Então, a companhia às vezes vai falar, não, eu aceito, mas para esse tipo de cobertura eu não aceito. Nordeste, tal lugar do Nordeste. Vamos colocar aqui a cobertura, escassez de água. O que às vezes é uma dor pro pessoal lá. A seguradora vai olhar e falar, cara, nos últimos 5 anos a gente teve um prejuízo milionário aqui, a gente não vai mais entrar nesse mercado. Então hoje depende muito de... Agora, por exemplo, tem clientes que o cara tá fazendo seguro faz 3, 4 anos da plantação, do safra e tal. Ele tá cobrindo, tá colocando tudo. E o cara nunca teve problema. Aí ele chegou no 5º ano, ele chegou para a seguradora e falou, eu quero incluir essa cobertura. Poxa, eu tô com medo, nunca deu nada, mas eu tô com medo. A seguradora olha pro cliente e fala, nossa, faz 5 anos que o cara tá comigo, nunca teve nenhum problema. O cara acaba fazendo. Então, é muito específico de pessoa para pessoa, de cliente para cliente, de região para região. Porque assim, a gente sabe, aqui por exemplo, hoje aqui a gente tá em Maringá, tá fazendo um friozinho hoje aqui. Você vai pro Rio Grande do Sul, tá fazendo muito frio. Você vai às vezes pro Rio de Janeiro, já tá calor. Entende? Então, vamos dizer assim, no Brasil inteiro, a gente tem cliente, graças a Deus, no Brasil inteiro, e cada cliente você tem que atender de uma forma. Haroldo, e aproveitando então essa temática, eu queria saber a respeito dos eventos climáticos. Uma chuva de granizo, um vendaval, como que funciona em relação ao seguro? É importante assim, né? Hoje nós temos, né, de acordo com o produto, né, com o segmento ali e o ramo, você tem a possibilidade de ter esse amparo, tanto no vendaval, no incêndio, né? Dependendo ali uma questão até do próprio granizo também, né? Eu não posso elencar porque assim, são várias seguradoras e cada uma tem, né, às vezes ali uma política, mas o que é importante a gente entender? Que todo seguro, quando a seguradora ela cria um produto, ela vai amparar o cliente dela, né? Então, ela não cria só 50% do que é bom e deixa o que é ruim para trás. Então, é importante que a gente sim, tudo que existe hoje, né, no mercado é para amparar de fato o cliente, né? Então, quando existe ali alguma exclusão, né, por exemplo, existe a pólice e existem os riscos excluídos. Então, isso aí, claro, tem um produto que vai amparar, né, por exemplo, ali no caso de um vendaval, de tudo mais, e em determinadas situações vai ter o risco excluído. Então, às vezes, a pessoa tem que entender que assim, tudo que ela está contratando, tá? Tudo que está na pólice dela, que segue a condição geral de cada seguradora, ela vai estar amparada. E o seguro é boa-fé, né? Então, ele nasceu, né, disso, né? Um mutualismo, né? Todo mundo vai se ajudando ali. E essa boa-fé de você criar um produto, colocar no mercado para amparar, é de fato isso, é amparar as pessoas, né? Hoje, na companhia, a gente olha muito assim, o cuidado com as pessoas, né? Então, eu não vou criar um produto, né, só por ganho financeiro. Porque, como o Matheus comentou, a catástrofe que nós tivemos recentemente lá, e a própria pandemia, ela fez que as seguradoras mudassem alguns conceitos também. Não sei se vocês sabem, mas a pandemia ela é risco excluído. Então, nos seguros de vida, por exemplo, as seguradoras, elas, entre aspas, não teriam obrigação nenhuma. Por quê? Porque estava no contrato. Quando você contratou, você sabia. Só que a gente também nunca tinha vivido uma pandemia. Nunca tinha acontecido, né?
Então, quando aconteceu aquela situação, né, foi importante por quê? Porque eles se reuniram e decidiram, naquela linha, seguir alternativas para amparar essas pessoas. Né? Então, é muito importante, por isso que eu falo que assim, não existe um denominador ali que você fala assim, um risco absoluto, que é aquilo ali, pronto, acabou. Né? Existe o produto, existem né, as exclusões, porque tem algumas questões que tem que ficar claro para o cliente, e aí os corretores vão participar e vão orientar isso daí, mas é muito importante isso. Então, tem esse amparo, né, nesses eventos climáticos, né? Mas é importante você entender o que tem na tua apólice também. Eu estou falando aqui, mas às vezes a pessoa fala, então eu tenho. Daqui a pouco acontece, ela vai olhar lá, a apólice dela só tem incêndio. Não tem dano elétrico, não tem um vendaval, não tem outras coberturas, né? Então, é por isso que é importante a pessoa ter a noção do que ela tem contratado. Né? Se for um seguro, um próprio automóvel, um seguro de vida. Nós tivemos um caso recentemente que até uma pessoa falou assim, mas eu tenho um seguro de vida que eu fiz lá quando fui pagar uma conta e tudo mais. E o seguro de vida só paga se a pessoa tiver um acidente aéreo. Aí eu perguntei assim, mas quantas vezes você viaja? Não, nunca viajei. Você tem intenção? Não, eu não viajo. Só que estava escrito lá e ela não tinha esse né? Então, às vezes, assim, o que é barato? Então, todos aqueles anos que estavam sendo pagos, Jogado infelizmente, fora. Exatamente. Por isso que é importante o corretor de seguro estar envolvido, né? Tá conversando com o cliente, tá junto com o cliente para decidir cobertura, né? Abrir esses cenários, né, Matheus, que podem acontecer, falar, olha, isso aqui acontece, mas por conta disso, hoje nós estamos vivendo uma era da comunicação, né, internet, isso aqui que nós estamos fazendo, que antigamente não tinha, então era complicado para o cliente também. E antigamente também era algo que o pessoal não tinha muito essa preocupação. Segura? Não, seguro. Sim, você pega o meu pai, começou há 35, 36 anos atrás, cara. Sentar aqui e você poder falar num podcast sobre o seguro, isso não existia, nunca existia. Os amigos dele, ninguém queria saber de seguro. Hoje o pessoal já está mais interessante. Então você pega, por exemplo, hoje, o pessoal não sabe muito hoje da cláusula de rateio no empresarial. O pessoal chega e fala assim, Matheus, vou fazer o seguro aqui do meu imóvel. Quanto que ele vale? Não, ele vale tudo 1 milhão. Se eu for construído do zero, tudo tem 1 milhão. Mas, cara, se pegar fogo, vai pegar fogo só aqui. Então faz só da metade, 500 mil. Muita gente não sabe que isso aí entra ali na cláusula de rateio. O que é a cláusula de rateio? Ele está fazendo seguro só de 50% do risco. Ou seja, ele está fazendo só seguro do que ele tem medo. Para a seguradora fala, não, peraí, você está me dando só coisa ruim? Vou segurar tudo também, porque... O que a seguradora faz? Como você fez 50% do risco, ela vai pagar 50% do valor contratado. Ou seja, de 500 mil, ele vai receber 250 mil. Então, isso é uma coisa que o pessoal, se você não fala, o pessoal, não. Poxa, aqui minha casa, se pegar fogo, vai pegar ali na churrasqueira, mas não chega a pagar. Vai pegar só metade, né? Entendeu? Então, são muitos detalhes que... E uma curiosidade que eu tenho no agro, e que a gente já vem para um outro assunto que também é muito frequente com a gente na imobiliária, que o pessoal tem esse tipo de dúvida e às vezes é uma coisa que a gente realmente não sabe. No agro, a gente tem hoje o uso muito grande de quadriciclos, aqueles carrinhos que até a própria John Deere e outras marcas têm para vender hoje. Moto de trilha já substituindo cavalo em muitas situações. Todo o maquinário, e tudo isso não emplaca. Tudo isso não tem um número de chassi, a maioria. Como que é para fazer o seguro disso? O que é diferente de um carro? Porque o carro é muito mais fácil de você rastrear, de você entender isso, né? É muito difícil. Hoje são... Se eu estou enganado, é 1 ou 2 seguradoras no mercado que aceitam. E tem que ser tudo de uso dentro da fazenda. Se você ser, por exemplo, esses carrinhos hoje que são muito fortes, que carregam toneladas, cara, se você sair com esse carrinho de fora da fazenda, não tem cobertura. Então, isso, tipo assim, a gente tem hoje muitas seguradoras no mercado. A gente está falando de 1 ou 2 que estão começando a aceitar, entendeu? Mas... A tendência, eu acho que é isso começar a ser mais comum no mercado de seguro, porque está sendo muito comum isso em fazenda, né? E o que eu já ia perguntar, conectando com a imobiliária, que a gente vende bastante Porto Rico, muita coisa em Porto Rico. E lá também o pessoal tem mania de usar esses quadriciclos e tudo, principalmente para usar na rua, né? Que não é o correto, né? O veículo que emplaca você andar na rua. Jet ski, lancha, esses carrinhos, é tudo mais ou menos igual? Lancha dá para fazer seguro? Jet ski dá para fazer seguro? Qual que é a diferença aí? Lancha e jet ski é mais fácil. TV, tipo assim, vamos dizer assim, é o que o pessoal fala, né? O carro,
A lancha é o carro e o jet ski é a moto. Você pega hoje um documento de uma lancha, quando você vai fazer um seguro de uma lancha hoje, tem muitos requisitos que são necessários. Muitas seguradoras, na hora que fazer o seguro de uma lancha, você tem que fazer uma vistoria antes, como se fosse de um carro, aqui, de um barco. O cara vai lá no Porto Rico, faz a vistoria, você manda para a seguradora tica. Então, porque assim, hoje um barco é diferente de um carro, que o carro vai tirar foto, vai fazendo a vistoria, o cara bate foto do motor, o cara já consegue ver se está tudo bem. Agora um barco já é um negócio mais específico. Tem que ter um monte de proteção e tal. Hoje, dependendo do lugar, fica na... Por exemplo, a gente está falando de Porto Rico, mas você vai para Balneário. A lancha fica na água ou fica na marina? Porque tem muitos barcos lá em Balneário que fica na vaga, só que a vaga é na Vaga molhada. A vaga molhada. Então, todas essas informações consegue ter mais informações para você colocar o seguro ali. Agora, de um carrinho, por exemplo, de Porto Rico, não é muito difícil fazer, porque geralmente 90% é menor de idade que está dirigindo. Então já não tem cobertura. E fora que vai pra rua, né? Que também não pode andar. Também que não pode andar. Então, tipo assim, tá totalmente fora da lei. Então não tem cobertura. A gente sempre tem que pensar que assim, né? O que a lei diz? Então, O seguro vai estar em cima daquilo, né? exatamente. Então, assim, a gente tem que entender assim, alguns veículos, por exemplo, nós fazemos seguros de autopropelido, que é a bike, né? Até 1000 watts, que não ultrapassa 32 km. Aí o menor não tem problema pilotar. Entendi. Isso aí nós fazemos. Só que... Porque daí tá dentro da lei, né? Exatamente. Né? Hoje, né, nesta data, é isso. Né? Pode ser que já isso querendo emplacar, mude, né? exatamente. Pode Mude ser, daí... semana que vem seja outra coisa. Então, assim, pode ser que isso mude, daí nós temos que nos adaptar e rever o produto, né? Mas é importante que isso, né, é uma das questões que entra. Ela entra no bike para nós, por exemplo, né? Sim. Então você faz, a gente entende como uma bike nesse momento, mas dentro dessa linha, né? É um produto que tem a nota fiscal, que tem a sua origem, né? É isso que é muito Se a importante. pessoa comprar uma moto elétrica no Paraguai, que é aqui pertinho, não dá pra fazer, né? Exatamente, né? Então, assim, nós temos algumas situações, por exemplo, hoje tem vários adolescentes que montam aquela motinha lá com motor, a combustão. Aquilo não tem amparo. Aquilo ali é fora e foge, né? Essas bikes de triatlo também, é uma fortuna, cara. Então, assim, exatamente. Então, assim, hoje, antigamente uma bike, ela custava 200, 300 reais. Hoje tem bike que é Hoje mais tem- caro que um carro, né? Exato. Hoje tem bike que ela é acima de 100 mil reais. Então, quando chega para nós lá, por exemplo, com o corretor cota, e aparece lá a nota fiscal da bike, mais os acessórios, Que não é só a bike, né? Tem os acessórios. Aí troca Exatamente. a roda, troca, não sei. tudo. E isso aí tem alguns cenários onde o cliente monta, nós temos que passar até para a companhia. Olha, a gente aceita até 100 mil, mas ele vai ter isso aí para a companhia tentar dar uma olhada, né, olhar de cima, se a gente consegue flexibilizar alguma coisa. Então, por isso que é importante a gente ter essa linha, né? A questão dos quadriciclos, tudo dentro de... Né, você comentou do Porto Rico, a gente sabe como que é o fluxo lá. Né? Mas essa questão do autopropelido é tranquilo. Né? Só essa questão mesmo, né, que não tem placa, não tem chassi, aí fica um pouco mais limitado. É um tema que está sempre em atualização, está sempre acompanhando as leis, o judiciário. Então, mais uma vez, para quem nos acompanha, sempre tem que procurar uma empresa aí consolidada, com profissionais qualificados, como essas aqui que nós estamos trazendo hoje, né, Paulo? Exatamente. E mais uma dúvida que eles podem tirar da gente, mudando já o foco mais uma vez, o seguro tem muitas frentes, né? Tem, bastante. O Matheus comentou no começo sobre a área médica, eu acho que é uma área muito legal da gente falar, da gente explicar um pouco. Como funciona a cobertura? Tem um limite como o de carro? Porque o carro você consegue avaliar ele, agora um erro médico, que como você mesmo falou, o nome já diz, é um erro médico, ninguém quer errar, mas pode acontecer. Como mensurar o valor desse erro e o quanto a minha cobertura vai cobrir desse erro? Hoje é a hora que a gente vai... a gente tem alguns estudos de caso, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente acaba vendo no mercado e acaba trazendo para nós e é nosso papel sentar, estudar isso e ver. Hoje, vamos dizer assim, uma vida não tem um valor, não tem um preço, então quando você conversa sobre um erro de alguma coisa, você pega hoje o que a gente mais procura para nós são cirurgião plástico. O seguro é mais caro, porque é muito mais fácil um cirurgião plástico acontecer algum erro do que, um exemplo, um endócrino. O endócrino não é nada invasivo, é uma clínica, uma consulta, você vai tomar isso, vão fazer os seus exames e tal. Então, quando você vai conversar com o médico, você tem que entender ele. Vamos lá. Quem é que você atende? Quem que é seu público?
Qual que é o valor de uma cirurgia plástica com você hoje? Isso tem que ser colocado na mesa. Você não pode tratar todos os cirurgiões plásticos como são iguais, porque não são. Tem cirurgião plástico hoje com silicone, um lipo custa 30 mil, tem cara que custa 300. Entende? Então você tem que trazer isso para a realidade e falar assim, tá, a tendência de um cara desse, famoso, acontecer alguma coisa e ser responsabilidade juridicamente, ele ser, vamos dizer assim, o juiz ser transitado, julgado, e o juiz der a condenação, vamos dizer assim, para um cara, vamos dizer assim, mais famoso, um cara que eu tenho o nome dele é maior no mercado e tal, poxa, vai repercutir muito mais do que, querendo ou não, um plástico recém-formado, vamos dizer assim, que ninguém conhece tanto. Então isso você tem que trazer para dentro e conversar. Tipo assim, ó, faz quanto tempo você está no mercado? Quem que são clientes? Você tem cliente famoso? Você não tem cliente famoso? Isso vou ter que conversar. Tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Até o cliente vai ser diferente. Vai né? ser diferente. De outro, né? Até porque também, você, hoje quando o médico se forma, né? Esse seguro ele acaba sendo obrigatório. E aí a pessoa ela tem que passar para o corretor o que ela faz, né? Porque assim, a pessoa às vezes fala assim, pô, ela vai trabalhar ali como um clínico geral. Né? Mas quando você faz a cotação, por exemplo, de um RC, a seguradora ela pergunta algumas questões ali, né? Se é invasivo, se não é invasivo, tipo de especialização e tudo mais. Então é muito importante nesse segmento, as pessoas, como no automóvel, a pessoa tem que ser honesta, falar ali tudo que acontece, em qualquer outro produto, e principalmente na área médica também. Né? Então, assim, às vezes as pessoas imaginam que vai ser um seguro que vai ser muito caro e tudo mais, mas na realidade não é. Né? Hoje a gente tem assim, vários produtos que você consegue se moldar à realidade do profissional, da área da saúde, e esse profissional ele tem as opções, e conforme ele vai se capacitando, né, conduzir junto com o corretor para também tá atualizando essa apólice, né, para essa apólice não ficar obsoleta. Às vezes a pessoa se forma, começa num segmento, mas ela escolhe ali determinado segmento para fazer, e aí ele tem que sim falar por quê. Porque como no automóvel a gente às vezes muda o veículo, muda condutor, filhos, né, é casado, é solteiro, então assim, qualquer outro produto e também na área médica é importante essa consultoria dos corretores. Né? Pega um exemplo dentro da minha casa, né, a Júlia, minha noiva. Se formou em medicina vai fazer 1 ano agora. E assim que ela formou, eu já fiz o seguro RC médico dela. E a gente, pelo fato dela ser médica e ter amigos médicos, acaba saindo para jantar, acaba fazendo uma viagem. E eu comecei a conversar com os amigos dele. E aí? Ah, Matheus, muito caro. Eu falei, mas quanto que você acha que é? E às vezes acaba fazendo uma cotação pro cara, o cara falou, louco. Poxa, não, vou fazer sim. Porque às vezes acaba porque achar que é recém-formado vai ficar mais caro. Mas depende muito. Às vezes não faz plantão todo dia, às vezes faz plantão aqui, às vezes faz plantão ali. E às vezes o recém-formado, às vezes não, normalmente ele não faz cirurgia nenhuma, né? Exatamente. E o outro que é formado há 20 anos, às vezes faz 2 por dia. Exatamente. Vai depender da especialidade, né? Exato. E entrando nessa parte de cirurgia, uma coisa que eu acho legal a gente falar também, e que como a gente falou do agro, falou de outras coisas que os seguros vão fazendo um conjunto, o quanto que é importante um médico, principalmente um cirurgião, ter um seguro que cubra também o movimento dele, invalidez e tudo, porque isso, um médico, um cirurgião, a gente sabe o quanto uma pessoa dessa tem capacidade de ganhar por mês, de faturar por mês, e o quanto ele pode ter uma lesão, até num acidente de carro, por exemplo, que invalide a profissão dele pelo resto da vida. Sim. Cara, hoje, o seguro de vida hoje está muito cru no mercado, a gente fala. O nosso papel hoje, né, é mostrar que o seguro de vida não é só a morte. Até brincando aqui, o que você escuta de cliente falando, não, eu não vou morrer para deixar o dinheiro para minha mulher gastar com outro. Eu falo, cara do céu, o seguro é para você em vida. Então você pega um médico hoje, às vezes você pega qualquer coisa simples, cara. O cara tá indo pescar no porto, o médico. Tá ali, não sei o que, tá na banca, não sei o que. Vamos juntar numa lancha ali outro. O cara tá com a mão aqui, prensa a lancha aqui, acabou. O cara perde metade da mão. Um dentista, não precisa ser um médico, um dentista, um fisioterapeuta. Eu tava esse dia conversando com o meu personal. Falei, Marlon, teu seguro de vida. Não, Matheus, pra que seguro de vida? Eu falei, cara, e aí? Você trabalha como? Ele é professor de jiu-jitsu e personal. Eu falei, e suas aulas de jiu-jitsu? E sua aula só com personal aqui? Não, mas o que pode acontecer? Eu falei, cara, você fica inválido.
Seu ganha-pão é do quê? Não, é daqui, ué. Sou profissional. Eu falei, então. Porque às vezes o pessoal acha que acaba o seguro de vida assim, ai, nossa, Só com a morte, só né? com a morte. Você pega uma doenças graves para mulher, cara. Hoje tem seguro de vida específico para mulher. Pega o seguro de vida hoje tem todos os tipos de câncer específico para mulher, tem numa pólice de vida. Por exemplo, lá em casa todas as mulheres têm seguro de vida. Minhas irmãs, a minha noiva, vó, todo mundo tem. Porque a hora que você pega um seguro de vida feminino, tem todo ali. Masculino igual. Você pega hoje um câncer de mama, é tudo específico. E o pessoal acha que seguro de vida, eu vou morrer e vou deixar dinheiro pro outro. Mas não é isso. É Tem uma uma cultura. falta de conhecimento. É uma cultura que, assim, hoje quando a gente até comentou um pouco mais cedo aí, né? A pessoa não sai da concessionária sem o seguro e acorda todo dia e não faz o seguro dela. Né? E ela é o motor de tudo isso. Né? Ela é a pessoa que faz, né, acontecer para ter o carro, para ter a casa e tudo mais. Então, quando a gente fala em seguro, né, até a gente tem mudado até o nome, porque às vezes a pessoa fala seguro de vida, a pessoa já é isso que o Matheus comentou. A pessoa fala, mas daí você tá jogando praga em mim? Vou morrer? E na realidade o nosso intuito é, como a gente vive nesse mundo, nós já né, como na seguradora, como na corretora, já indenizamos e você vê a diferença que isso faz na vida de uma pessoa. Né? Porque às vezes o pai é o alicerce, um exemplo. Se esse pai chegar a faltar, toda essa casa vai abaixo. Por quê? Porque muitas vezes dependia daquela pessoa, né? Então, quando a gente fala do seguro de vida, ou seguro de proteção de renda, ou um seguro de sucessão de patrimônio, né, que são vários nomes aí muitas vezes, a gente tem que entender o quê? A gente olhar para nós e assim, e ninguém aqui é o super-homem. Né? Ninguém aqui, né, a pessoa às vezes acontece um imprevisto ou que você não sabe como que é a sua vida vai. A gente usa muito o caso do Schumacher, né? Sim. O cara, piloto de Fórmula 1, mas foi esquiar e aconteceu uma situação inesperada, né? Então, assim, tem muita situação que a gente tem que olhar. Claro que nós temos que ter ali o cuidado ao dirigir, o cuidado nos ambientes onde a gente frequenta, né? Só que muitas vezes não depende da gente. Às vezes você está atravessando a faixa, alguém está no celular dirigindo, atropela a pessoa, e aí? Não deixa de ser uma estratégia patrimonial você contratar o seguro, né? Exatamente, porque muitas vezes se o pai chega a faltar, estou usando um exemplo aqui do pai, né, que a gente... Mas aquela mãe que fica, né, com os filhos, você imagina, ela tem um padrão, às vezes ali, de vida, que ela, né, os filhos em determinada escola, né, o jeito que ela conduz, aquela questão do dia a dia, que se falta a parte financeira, a pessoa começa a ir tirando. Aí você já tem que ir tirando, e isso prejudica a longo prazo. Né, isso que o Matheus comentou é o que geralmente muitas pessoas falam, eu não vou deixar para o outro. Tá, mas é teu filho que vai ficar, é tua esposa que vai ficar, né? E quando você olha, né, volto a dizer, na pandemia, fez muita diferença para muita gente ter esse amparo. Tanto é que na pandemia nós tivemos um boom de contratação e depois da pandemia o brasileiro começou a esquecer de novo. E aí, exatamente. Então, assim, o nosso trabalho, o que é? É divulgar e levar, né, esse amparo para num momento difícil a pessoa... Né, ter aquela calma, porque daí você amparado, você tem calma para pensar o que você vai fazer dali para frente. Né? O valor emocional, a pessoa que se foi, isso aí não tem dinheiro no mundo que pague, mas a gente tem que, né, ser realista. E ter esse luto tendo uma dificuldade financeira com certeza é pior, né? Com certeza, exatamente. Então é muito importante que a gente tenha essa visão e refletir sobre isso. Né? Hoje existem várias coberturas, hoje nós temos um produto ali que não é para morte, é um produto que é para ser usado em vida. Né? Então, assim... Tem muito mais cobertura que não é para... Exatamente. Muito mais pro outro lado do que para morte. Exatamente. Foi desenhado um produto específico para isso, porque tem muita gente que é sozinho, não tem independente. E às vezes a pessoa faz que eu não vou fazer porque eu não tenho para quem deixar. Você pega uma criança que perde o pai com 10, 12 anos... Ela tem toda uma trajetória ainda, por exemplo, escolar, que querendo ou não é uma fortuna de caro. Tem ensino médio, vai terminar ali tudo, faculdade. Isso é um valor que a gente tem que tocar na cabeça do pai, da mãe, seja quem está contratando, e conversar e falar, cara, poxa, você não precisa colocar o beneficiário ali, coloca teus filhos. Entendeu? Faz dessa forma, faz daquela outra forma. Porque querendo ou não,
E um valor desse, cara, uma criança de 10, 12 anos, para continuar ali no caminho que o pai estava traçando, fazendo, faz muita diferença. E vocês imaginam assim, por exemplo, o valor de parcela de um seguro de vida. Quantos vocês imaginam, né, a gente comentando aqui? Chuta aí. Acho que depende muito da profissão da pessoa e da renda, né? Mas pensando aí, uma pessoa que tem uma renda de uns 20, 30 mil por mês, vai pagar uns 2 mil reais por mês? Exatamente, porque assim, ó, o valor é como o carro, né? Cada perfil tem um jeito. Mas por que eu comento? Porque muitas vezes a pessoa não faz e tem seguros ali a partir de R$30 por mês. Para você ter um capital mínimo ali caso aconteça alguma coisa. Só que entra de novo os corretores. Quem que vai determinar isso daí? A conversa do cliente com o corretor de seguros. O corretor sabe da realidade. Esse questionamento que o corretor vai fazer, Matheus, como que é a tua vida hoje? Onde que teus filhos estudam? Né? Onde que você mora? Qual que é o valor? Qual que é o teu patrimônio? Isso aí vai determinar o quê? O capital que você tem que ter. Né? Não adianta nada a pessoa também ter uma vida alto padrão e contratar um seguro 100 mil de capital. Só que muitas vezes a pessoa ela não entende que nesse momento ela pode pagar uma parcela ali de R$50 e de acordo com como a vida dela vai mudando, vai melhorando, ela vai aumentando, ela vai ligar assim como quando ela troca de carro, ela vai subir o preço que ela vai pagar, mas o carro dela também vale mais. E é muito mais fácil você começar, vamos dizer assim, novo, começar antes e pagando, do que se chegar com 50, 60 anos e falar, não, agora eu vou fazer um seguro de vida. Aí é caro, aí é mais caro. Porque daí o pessoal sabe que você está contratando ali, porque você está preocupado, tal, ou às vezes passou mal. Agora passou mal. Porque, por exemplo, eu tenho seguro de vida, eu tenho 27 anos. Você vê o valor da parcela do meu seguro e fala, meu Deus, você nem vê. Você coloca no cartão ali, vai renovando automático e vai indo. Lá na frente, você consegue ver, tipo, você já tem um histórico na companhia. Entendeu? Isso fica muito mais fácil, porque eu chegar lá com 50 anos e falar, eu tenho 2 filhos, a renda é tal. O valor é esse. O cara fala, nossa, eu não vou fazer. E não faz. E existe algum perfil de empresário ou profissional liberal que procura mais vocês ou que é uma tendência que vem aumentando em alguma área, seja médica, odontológica? Como é que está o mercado atualmente? Hoje não tem, acho, um específico não, né? Acredito que assim, essa cultura do seguro de vida que vem melhorando, porque assim, hoje qualquer profissão, né? Hoje você pega assim, de acordo com as necessidades, praticamente todo mundo pode fazer, mesmo que seja autônomo. Né? Assim, então nós temos oportunidades de entender a realidade da pessoa, né? Como a gente estava comentando, se é um médico, o médico tem um padrão de investimento ali na vida dele e tudo mais, ele vai um capital mais elevado. Só que nada proíbe uma pessoa que às vezes tem uma profissão, né, que ela vai ganhar um pouco menos, por exemplo, financeiramente, de ter um seguro melhor. Isso depende de cada realidade, mas o ponto principal que a gente tem que entender é assim, desde quando a pessoa nasce, né, ela passa a ter a possibilidade já de ter esse amparo. Infelizmente, muitas pessoas, a falta de conhecimento faz com que às vezes a família acaba entrando numa linha ali de questões financeiras após o falecimento do pai, da mãe ou do responsável, e aí essa família se perde. Essa família ela tem que se desfazer dos bens, né, muitas vezes ali entregar carro num valor mais baixo, sair da casa. Isso muda toda uma estrutura. Né? Nem todo mundo tem uma rede de apoio para amparar. Né? Muitas vezes acontece uma situação, vai ter ali um tio, uma avó que vai cuidar, enfim. Sim. Mas a gente não pode ficar vivendo, esperando isso acontecer, né? Porque a gente não sabe da realidade também das outras pessoas. Se vai ter essa condição. E a partir do momento que você tem a possibilidade, você tem que fazer o quê? Pô, eu tô bem, então eu vou pagar agora porque eu tô bem. Não quando acontecer alguma coisa, até porque quando acontecer alguma coisa, pode ser que não seja aceito também. A companhia, na hora que você lança no sistema, ela já identifica, opa, peraí, ele está com uma situação aqui que a gente não consegue ter essa aceitação nesse momento. Né? Mas o ponto principal não existe um segmento específico. Todo mundo, hoje, né, que tem um CPF, tem a possibilidade já de ter um seguro de vida aí para amparar. Tudo, né? Do carro, Qualquer pessoa pode contratar hoje um seguro com vocês. Então. Pode. Qualquer uma pessoa, exatamente. Né? Muito, assim, não tem um nicho específico que a gente vai amparar, falar, a gente vai amparar esse público, mas esse não. Né? Hoje, todas as pessoas podem contratar qualquer tipo de seguro, né? Desde que entenda cada uma a sua realidade e tenha a consultoria do corretor de seguros para ajudar.
Caminhando pro final aqui, eu queria fazer 2 perguntas. Uma, acho que o Matheus já sabe qual é. Eu quero terminar com ela para premiar o cara que ficou até o final. Essa daí ele já sabe qual é. Mas antes dela, uma para esquentar um pouquinho. Depois a gente vai para ela. Qual é o cliente que mais te dá dor de cabeça? Tem um perfil? Tem um... Você fala, não, esse aqui eu prefiro não vender. Cara... É o jovem, é o mais velho? Cara, por incrível que pareça, a gente fala que... O que mais dá dor de cabeça é o cara que chega ali fechado. Ele tá vendo você como um vilão. Esse é o que te dá dor de cabeça. Então ele olha pra você assim, você vai conversar com o cara tá bravo. Nem quer estar ali, né? E você fala, calma, cara, tô aqui pra te ajudar. Não, você não precisa colocar isso, não precisa colocar aquilo, tira aquilo, tira aquilo. Eu falo, não, calma, vem cá. Toma um café, senta aqui, vamos conversar. Se acontecer isso. Não, Matheus, mas e se acontecer? Eu falei, você não tá andando com o teu carro na rua? Tô. Então você tá disposto. É, mas é difícil. Eu falei, tá, mas e se acontecer? Coloca essa sementinha na cabeça. E se acontecer? Tem cliente que você ainda consegue trazer. Tem cliente que sai de lá e o cara fala assim pra você, você tá querendo me colocar um monte de coisa aqui pra ficar mais caro o seguro e você ganhar minha comissão. Mas não é isso nosso papel. Nosso papel é mostrar pro cara, pra mulher, pro homem que tem aquele problema, indiferente se ele gosta ou não. Só que você tem que mostrar isso pra ele. E tem cara que... Nega a realidade. Nega a realidade. Esse cara é o que dá dor de cabeça, entendeu? Porque a hora que der um sinistro, o cara vai olhar pra você e vai falar, tá vendo? Ó, ainda bem que a gente fez daquela forma, né? Eu falo, ainda bem. Mas tem outro caso que acontece assim, o cara bate o carro, tá sem o seguro, aí o cara vai atrás de você pra tentar fazer coisa errada. E a gente já conhece esse tipo de pessoa no mercado não, vou fazer o seguro aqui, mas tal, você vai ver, tem só um raladinho aqui. Não, mas cadê o carro? Não, o carro tá lá. Tá viajando. Tá não sei com quem. Não, mas a vistoria tem que fazer por link. Não, eu quero por link mesmo e tal. Aí você já começa... E assim, o nosso papel, cara, não é fazer coisa errada, é fazer coisa certa e trazer essa tranquilidade pro trabalhador, pro familiar, pra empresa, pra tudo. E a gente trabalha junto com a seguradora. E eu não vou fazer isso pra, por exemplo, você é meu cliente, você é meu parceiro. Tem que ser bom pra todo mundo. Então, e geralmente essas pessoas são... Não, Matheus, então é o seguinte, eu tô... você lembra que eu falei pra você que meu filho ia pegar o carro, mas ele pegou só hoje... então, não fala pra seguradora não, fala que eu que peguei o carro. Cara, não é assim que funciona. Porque, para pra pensar, o cara é meu parceiro. Eu não vou trair o cara por causa que você fez um negócio de má fé, entendeu? Então eu vou fazer a coisa certa. Cara, o certo é o certo, errado é errado, acabou. Mas geralmente esse pessoal vai dar uma dorzinha de cabeça. E antes da gente presentear o pessoal com a história que você vai contar daqui a pouquinho, vamos presentear vocês, né, o Diego? Opa, mas tem brinde aí hoje, tem, Paulão? Hoje tem, ó. Que isso. Que é um presente da Connections pra vocês. Matheus não gosta muito, ele não vai usar tanto. Você cobra tomar água só nele. Esse ele vai tomar só água e tererê só. Ai. Então vamos lá, Matheus. Pra quem ficou até agora, tem aquele presente, né? Qual que é a história mais inusitada que você já viveu na tua carreira que você pode contar pra gente? Eu já sei, mas eu quero ouvi-la de novo. É aquela que você quer estudar? Aquela. Cara, essa é uma das. Mas... Não, eu quero aquela. A gente teve uma que eu cheguei a dar risada, o cara do guincho deu risada. E eu falei, não é possível um negócio desse que tá acontecendo. O cara me ligou, Matheus, literalmente muito embriagado. Matheus, é o seguinte, eu tô aqui, tô aqui na frente da casa aqui e tal, e meu carro não liga. Eu falei, não, cara, onde você tá? Não liga o carro. Eu falei, então, melhor coisa que ele não liga, né? Porque o seu estado pelo telefone é melhor mesmo você ir de Uber, larga o carro aí, você não é o guincho, tal. Falei, mas tem que esperar o guincho aí. Não, tá bom. Deu meia hora, o guincho me liga. Matheus, a gente tem um problema aqui, você acionou o carro errado. Falei, não, acionei é esse 10, meu cliente e tal. Cara, tem um Peugeot aqui. Falei, como assim tem um Peugeot? Passa pra ele. Matheus, o cara tá falando que eu tô com um Peugeot, esse Peugeot não é meu. Eu falei, cara, esse Peugeot não é da tua mulher? Mas será que ela veio aqui e trocou o carro comigo e foi embora? Eu falei, não, cara, você confundiu os carros. Resumi a ópera. Tive que conversar com o cara do guincho. Sorte que era um parceiro nosso. Eu falei, cara, eu vou ligar lá na seguradora. Você pode guinchar esse carro, eu vou trocar lá, mas você guincha esse carro, nem que eu tenha que pagar esse guincho depois. Mas manda esse carro, enfia um cara desse do Uber e vai embora. Porque agora você imagina o estado que o cara tava pra errar o carro.
Imagina. Você tá maluco. Isso aí é coisa que só quem tá na seguradora que passa, né? Você vê muitos. A gente precisava contar essa daí como última, porque eu acho muito legal essa história. Tem bastante dessa. Depois a gente dá risada, na hora eu imagino que você passou, né? E era sábado, 1h. Você imagina, 1h o cara me ligando, tá? Eu falei, meu, como você erra o carro? Não, será que ela veio e trocou o carro aqui? Eu falei, pelo amor de Deus. Ou seja, você está usando o seu seguro 24 horas por dia. É isso aí, não tem dia, não tem horário. E esse cliente não pode mais mudar de seguradora, né? Ele Não. tem que permanecer fiel, Esse aí né? tá fidelizado já. Tá Fidelizado, né? Bem fidelizado. Mas, pessoal, novamente gostaríamos de agradecer a participação de vocês aqui. Paulão, obrigado aí novamente. Matheus, Haroldo, muito obrigado pela vinda de vocês. E, pessoal, que estiver aí nos vendo, precisar falar de seguro, temos aqui o Haroldo, temos aqui o Matheus Lunardi, um privilégio ter vocês aqui. Conte sempre conosco e até uma próxima. Obrigado, a gente que agradece aí pela parceria, pelo convite. Estamos à disposição, né? Estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que falar de seguro é sempre muito válido, né? E vocês estão sendo um canal que estão conectando pessoas com isso. Então, parabéns pela iniciativa, tá? Agradeço o convite aí. E tamo junto. No dia a dia, para tirar dúvida. Precisar ir lá tomar um café no escritório, o Paulo já foi lá já. Aí, pessoal, o cafezinho já tá garantido já, Cafezinho viu? lá é bom, viu? O cafezinho é bom. bom. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Vamos ter mais podcasts aí no nosso canal, acompanhem lá. Diegão que tá aí com a gente também, mais uma vez, Diegão. Valeu, pessoal, um abraço. Mais um Smartcast. Sejam todos bem-vindos para mais um Smartcast. E a gente